Tudo bom, pessoal? Vamos falar de módulo e equação modular. Então, o módulo está muito ligado à ideia de distância entre dois pontos. Então, quando nós pensamos em módulo, nós pensamos em distância. E distância, ela assume sempre um valor absoluto, ou seja, um número real, positivo ou nulo. Nunca assume uma distância negativa. Não importa a direção que a gente vá, norte, sul, leste, oeste, sempre nós vamos percorrer uma distância e ela é positiva ou nula. Então, aqui você tem a DAO, a distância de O até A é 5, que é 5 menos 0, né? Ou seja, o módulo de 5 é 5. E se eu tiver à esquerda, como exemplo B, o módulo de menos 5, então vai ser de 0 até menos 5, ou seja, o módulo de menos 5 também é 5. Então, o módulo de um número positivo é igual ao próprio número, ou seja, se o número é positivo, o seu módulo é ele próprio. O módulo de um número negativo é igual ao oposto desse número, se ele é positivo. Então, se ele é negativo, o módulo vai ser menos ele. E o módulo de zero é o próprio zero. Então, sinalizando esses três, nós podemos chegar nessas sentenças aqui. Ó. O módulo de x é x se somente se x for maior ou igual a zero. E o módulo de x é x, ou melhor dizendo, é menos x se x for menor ou igual a zero para todo x pertencente aos reais. Então, o módulo, por exemplo, de 8/3, ele é um número positivo. Então, o módulo de número positivo é o próprio número. E o módulo de menos 4, não. Menos 4, o módulo vai ser o oposto desse número. Então, menos 4. O caso vai ser 4. E 0 é ele mesmo. Inclusive, a gente pode resumir em uma única sentença aqui. Ó. O módulo de x é x se x for maior ou igual a zero. Ou seja, esse caso aqui. Então, o módulo é ele próprio. E é menos x se x for menor que zero. Esse segundo caso aqui. Ó. Então, o módulo dele vai ser menos o valor que está contido no módulo. Se ele for menor que zero, ele vai ser menos ele. Algumas propriedades, né? A M1, o módulo de x é sempre um número maior ou igual a zero, como nós vimos. Maior ou igual a zero. Isso é a propriedade que nós falamos agora. A M2, se o módulo de x é zero, isso ocorre se somente se x for zero. Então, existe um ponto que é a unidade da origem e a distância para ela mesma é zero. A M3, a gente tem aqui um domínio um D pertencente aos reais positivos. Então, o módulo de x é D se somente se D for mais ou menos D. Se somente se x for mais ou menos D. Então, está ligado ao que? Nós temos um D, esse D equivale a um ponto na reta real. Então, se esse ponto ele está no lado direito ou no lado esquerdo em relação a zero, o módulo dele vai ser ele mesmo, né? Vai ser x, independente do sinal do termo que interno ao módulo. Se ele é mais ou menos, o módulo dele é ele mesmo. Então, essa propriedade quer dizer isso. E é uma propriedade importante para a gente resolver equações.
Por exemplo, quando você tem x mais 2 é igual a 3. X mais 2 em módulo é igual a 3. Então, a gente sabe que esse módulo aqui vai ser x, atenção, né? Por essa propriedade, a gente sabe que o x mais 2 é igual a 3, ou x mais 2 é igual a menos 3. Olha aqui, ó. Se eu tenho módulo de x igual a d, x tem que ser igual a mais ou menos d. É isso que a gente faz para resolver algumas equações. No caso aqui, x vai ser 3 menos 2, ou x igual a menos 3 menos 2. X foi igual a 1, ou x foi igual a menos 5. Nesse caso, é menos 5 e 1 a solução dessa equação em módulo. Essa equação modular, ela é muito comum, né? Você tem um problema com módulo que tem uma identidade, que no caso aqui a gente chamou de letra D. Existem outras propriedades, como o produto dos módulos é o módulo dos produtos, né? Para todo x e y pertencente aos conjuntos reais. Nós temos uma M5 aqui, ó, que o módulo de x elevado a n é igual a x elevado a n, se n é par. Então, a ideia é o seguinte, se n é par, o módulo não vai se alterar, né? Você, como exemplo, né? X, o módulo de x ao quadrado, é igual a x ao quadrado. Porque o módulo diz respeito a um número que vai ser positivo. Se ele está com expoente par, ele se torna positivo. Então, isso é válido, sim, para todo x, com x pertencente aos reais, e n, que é o expoente, o número inteiro. Então, aqui tem uma pequena demonstração disso, por exemplo, para x elevado a zero. E chegamos exatamente aqui nessa sentença final, quando a gente trabalha para um n diferente de zero. Para x elevado a zero em módulo, é 1. É um caso especial. Mas para um x elevado a enésimo, você vai ter n fatores. Se esses fatores forem com n par, você vai poder igualar a exatamente o valor de x elevado a esse n. Aqui tem alguns exemplos, um é esse que eu falei, e o outro é de x à sexta. A M6, o quociente de dois módulos é o módulo do quociente. Então, um exemplo aqui, temos menos 8 em módulo sobre o módulo de 2. Eu posso escrever um módulo só para os dois. Ok? Lembrando que é para todo x e y, contido nos reais, e y diferente de zero. O denominador não pode ser zero, porque aí anula essa sentença. O M7 diz respeito aí a uma ideia também já dita no M3, né? Que é a propriedade do módulo igual ao outro módulo. Então, ela é semelhante à outra propriedade pelo seguinte: o módulo de x é igual ao módulo de A, se somente se x for igual a mais ou menos A. Muito semelhante. Por quê? A ideia é igualar os termos internos ao módulo e visualizando essa ideia aqui, que você está analisando. A esquerda é a direita, e nesse caso é suficiente interpretar para o valor A e para o valor menos A. Então, fazendo essa análise, dentro desse intervalo, você vai ter, naturalmente, a solução dessa inequação. Então, você tem uma equação, melhor dizendo, desse tipo aqui, x mais 2, então, módulo de um lado, módulo do 8. Você vai escrever x mais 3 é igual
a menos, vamos começar do mais, x mais 2 ou x mais 3 é igual a menos x mais 2. E aí você resolve essa equação e vai encontrar duas soluções aí para esse tipo de problema. Então, essa é uma propriedade importante também para resolver equações em que você tem um módulo igual a outro módulo. Essas aqui estão ligadas às inequações, seriam propriedades para resolver inequações. Eu trouxe aqui, mas elas não são muito aplicadas em equações. Então, você tem que quando o módulo de x é menor ou igual a A, isso ocorre se somente se x for o número compreendido entre menos A e A. Então, você tem que analisar que você está atrás exatamente desse intervalo aqui. As bolinhas aqui são fechadas, né? É o que ocorre aqui com menos 5 e 5. A gente poderia ter dessa forma. Quando o módulo de x é menor que A, só vai mudar a ideia da igualdade, né? As bolinhas aqui seriam abertas. Mas a análise é a mesma. O valor que soluciona a inequação tem que estar entre o valor limite aqui, no caso, que se é menor, está entre eles. Eu pego positivos e negativos, já que nós estamos trabalhando com módulo. Então, o módulo vai tornar todos os valores positivos. Então, você também pega o lado negativo. E aqui temos um exemplo, né, mais um exemplo desse caso. E para fechar, o M10, e teremos também um M11, só teria sem o sinal de igual. Quando você tem maior, quando é maior, é fora das raízes, né? Chamei raízes, mas não é exatamente raízes. Esses valores aqui, ó. Você quer valores fora. Eu coloquei a bolinha aberta, mas pode ser fechada. Nesse caso aqui é fechada. Se tivermos um M11, exatamente quando nós temos a bolinha aberta. Então, nesse caso, x é menor que A ou x é maior que A. Aqui novamente. Então, tem uma equação aqui para nós resolvermos. É uma equação que a gente vai utilizar as propriedades que nós vimos agora. No caso, o módulo de x é igual a 4. Então, nós vimos das propriedades que, nesse caso, x menos 3 é igual a 4, ou x menos 3 é igual a menos 4. Então, aí você resolve aqui, passando o 3 para o segundo membro. Aqui, o menos 3 para o segundo membro fica positivo. E aqui você vai estar 7, e esse aqui, menos 1. Então, a solução dessa inequação é menos 1 e 7. Vamos fazer só uma verificação aqui. Para x igual a menos 1, você pode botar aqui menos 1, menos 3, isso aqui vai dar menos 4, cujo módulo é 4. Confere. E para x igual a 7, C7 menos 3 é igual a módulo de 4, que é 4 também. Então, confere também essas duas soluções, fazendo aqui uma rápida verificação, né? Uma rápida verificação. Bom, tem essa daqui, que a gente vai usar essa propriedade aqui, a M4, que é exatamente do produto, quando você tem o produto de dois módulos, ó. Como é que resolve essa equação? Produto de dois módulos equivale ao módulo do produto dos termos dos módulos, ó. Então, o módulo de x vezes o módulo de x menos 5 equivale a x vezes x menos 5. Então, aqui você vai ter o módulo de x ao quadrado menos 5x igual a 6. Aí temos que usar as outras propriedades, né? E qual é essa propriedade? Quando é igual a 6, você vai ter x ao quadrado menos 5x, você vai botar igual a 6, ou x ao quadrado menos 5x igual a menos 6.
Aqui você vai ter duas equações do segundo grau. Então, você vai ter uma com o termo independente aqui, mais 6, que é essa última, e outra com menos 6. Eu já tenho a solução de cada uma, no caso aqui foi menos 1 e 6. Aqui você usa a Bhaskara, né? Essas soluções aqui, 2 e 3. Então, a solução 2 é a solução 1. Então, a solução seria aqui, a soma de todas, né? Menos 1, 2, 3 e 6, colocando em ordem crescente. Se você substituir aqui, vamos substituir apenas o menos 1, né, para fazer uma verificação rápida. Então, menos 1 em módulo, vezes menos 1 vezes menos 1 menos 5 em módulo, igual a 6. Então, menos 1 módulo é 1, de aqui, se eu dei o menos 6, 1 vezes módulo de menos 6 é 6, então isso aqui é 6, a gente conferiu um dos valores. Para terminar nosso vídeo, nossa aula, nós temos mais um problema, que é esse daqui. Esse daqui nós temos que usar uma variável auxiliar. Como assim? No lugar do módulo de x, né, nós podemos usar uma variável auxiliar. Mas como? Lembrar o seguinte: existe uma propriedade, a M5, que a gente falou, que x ao quadrado equivale ao módulo de x ao quadrado. Então, essa equação ficaria assim: módulo de x ao quadrado menos 3 vezes módulo de x menos 4 igual a zero. Reescrevendo a equação, nós teríamos dois módulos. Eu posso usar uma variável auxiliar. Então, vou fazer t igual ao módulo de x. Aí nós podemos substituir, deixar essa expressão na variável t. Na variável t, ela se torna uma equação do segundo grau. Você usa a Bhaskara, aqui vai ser igual a 4, ou t igual a menos 4. Melhor dizendo, menos 1. Essa é a solução da equação. Mas isso não resolve minha equação modular. Então, vamos desfazer, ou melhor, substituir o t no lugar dessa igualdade aqui. Então, teríamos para t igual a 4, teria que o módulo de x é igual a 4. Nesse caso, nós vimos que quando o módulo de x é igual a um número, x vai ser igual a mais ou menos esse número. Então, o módulo dele vai ser positivo ou negativo, o número interno vai ser positivo ou negativo. Para t igual a menos 1, nós temos um problema de definição. Ó. Nunca o módulo dá negativo. Então, para esse caso, não existe um número real. Então, x não pertence aqui aos números que atendem, não existe. Então, você faz esse invertido e corta. Nesse caso, só existe essa solução aqui, que é que x vai ser menos 4 e 4. Aqui, nossas referências. A gente pode usar aqui o Symbolab, né, para mostrar aqui algumas soluções aqui em relação a essa expressão, né? Vou botar aqui o Symbolab para vocês verem a aplicação da função modular. Então, você pode aqui usando o Symbolab. Ele é um step by step. Então, você pode procurar aqui resolver algumas equações em módulo. Ó, aqui, ó. Você pode ir trazendo aqui a parte de módulo. Então, nós temos... Olha aqui. Inclusive, ele já tem exemplos. Então, você pode pegar aquele exemplo de módulo de x vezes... Vai aqui em módulo de novo. X menos 5, foi o exemplo 2 que a gente fez, igual a 6.
Então, ele faz aqui o cálculo para a gente, mostrando o passo a passo. Foram 4 soluções, menos 1, 2, 3 ou 6. Ele coloca aqui também um gráfico para representar essa função. Olha que legal. Como é a função modular, na verdade, ele iguala a uma função para encontrar. Na verdade, isso aqui é uma equação modular. Tem aqui como mostrar alguns passos, mas aí tem que fazer a licença, né? Aqui, ó, tem uma chavinha aqui, ó, que diz que é a licença. Então, aí, ó, quando você pede para utilizar, ele pede para mostrar isso aqui. Mas já serve para você fazer uma rápida conferência. Então, mostramos aqui o nosso assunto e esse software para contribuir com vocês.